Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Você está no Labrum Anatomy e a aula de hoje é sobre a anatomia do crânio. Você que está na área aí de neuro, estudando essa parte linda da área da saúde, que é a neuroanatomia, hoje a gente vai falar sobre esses ossos aqui que envolvem a nossa cabeça e a nossa face, ok? Primeira informação que você precisa ter em mente é que os ossos do crânio, eles são basicamente ossos planos e, por serem planos, eles servem para proteção. Os ossos do crânio, galera, eles servem para proteção do nosso encéfalo, proteção dos órgãos que estão ali, literalmente, dentro da nossa cabeça. Uma outra informação que pode ser tomada em prova de você é a respeito da divisão desses ossos. Então, galera, a gente tem basicamente duas formas de dividir os ossos da cabeça. Uma delas é entre calota, ok? Calota, que é a parte de cima, e base, que é a parte de baixo, ok? E a outra forma de dividir, uma forma clássica, claro, né, que é a seguinte maneira: ossos do crânio propriamente dito e ossos da face, ou como diz los hermanos, huesos de la cara. Olha só como é que tá meu crânio aqui, né? Nosso hermanito aqui, pessoal da área de odonto que estuda conosco e de repente pode dar uma consulta aí, dar uma reformada aí nos ossos, nos dentes aí do nosso parceiro aqui, né, gente? Bom, se tratando em divisão crânio e cara, crânio e face, a gente tem que citar os órgãos. Basicamente, se toma isso numa prova, ou numa prova de descritivo, ou uma prova ali, de repente uma prova mais oral, que você tem que falar, né? E aí você vai citar basicamente os ossos. Eu anotei aqui os ossos da cara, por exemplo, a gente tem a mandíbula, tá? Que é um osso único, um osso ímpar, ok? Que está por debaixo. Bem importante esse osso, a gente pode dedicar um vídeo só para esse osso, tá, gente? Para a gente falar um pouquinho sobre a mandíbula. Logo em cima da mandíbula a gente tem a maxila ou maxilar, que são dois ossos, são ossos pares, né? E aí, gente, a gente vai ter alguns outros ossos, né? Como, por exemplo, o vômer, o malar, o unguis, o cornete inferior e o palatino. São ossos que estão envolvidos aqui mais na parte da fossa nasal, ok? Fiquem atentos com as fossas da cara, porque isso pode se tomar em prova quais ossos fazem parte de quais fossas. E aí você tem que saber quais são os ossos da fossa nasal, que eu acabei de citar, e também os ossos da fossa, principalmente orbitária. São ossos que se repetem de uma fossa a outra também. Ossos do crânio, propriamente dito, a gente tem o frontal, né, que está bem aqui, demarcado. Os dois parietais, ok? Ossos pares. Eu tenho aqui o occipital, ok? Eu tenho ainda o temporal, olha aqui o temporal, que é o osso da audição, digamos assim, né? O frontal, que é o osso mais resistente, mais forte do nosso corpo, né, galera? Eu tenho aqui o esfenoides, etimoide. Vamos começar pelo etimoide aqui, ó, na parte da base do crânio. O etimoide, que tem uma porção que perfura o frontal, e o esfenoide, que é considerado o principal osso da base do crânio, até porque nele passam vários forames, né? A gente tem várias passagens ali de estrutura vasculo-nervosas, ok? Uma outra coisa que eu anotei para você aqui é a respeito das articulações do crânio. Então, basicamente, elas são suturas, articulações imóveis, com exceção da articulação temporomandibular, ó, a ATM, que é uma articulação de artroses muito móvel, tá? Fique atento aos pontos suturales. O que são pontos suturais, gente? São pontos que convergem articulações e também ossos, ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, em cima, adelante, eu tenho um ponto sutural chamado bregma, ok? E aí eles podem perguntar quais são os ossos que convergem no bregma. Aí a resposta é temporal nos dois parietais. Aí eu tenho por detrás aqui o lambda. Quais são os ossos que convergem no ponto sutural chamado lambda? Aí eu tenho o occipital e os dois parietais. Eu tenho aqui ainda,
por delante aqui, do lado do crânio, eu tenho esse ponto sutural bem importante, chamado pterium, ok? Pterium e o asterium, mesmo esquema, saber quais ossos que convergem. No caso do pterium, eu tenho o temporal, o frontal e o esfenoides, a ala maior dos esfenoides, né? E no caso aqui do pterium, eu tenho o temporal e o parietal e o occipital, ok, gente? Então é bastante informação quando se trata de crânio, né? Quando se trata de ossos do crânio e da cara. Galera, fica aí então uma introdução da anatomia do crânio, tá? É claro que numa aula mais longa a gente vai dissecando todas essas informações. Vem com a gente, que aqui a aprovação e o conhecimento são garantidos.